Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Muito Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa hoje, relembrando a nossa viagem, a última viagem a Israel agora, muita. Nós falávamos de Gadara, muitas novidades, muitas energias boas. Eu estava aqui comentando com o Bob no intervalo sobre a alegria que nos envolvia em cada local. E a palavra Gadara significa estação fronteirística. Situa-se num ponto estratégico, no extremo noroeste e norte. E dela você pode ver as colinas de Golã, na Síria, mas ver assim pertinho, não é ver no horizonte distante, não. Vamos dizer assim, a 1 quilômetro, porque entre Gadara e as colinas de Golã, na Síria, fica o rio Yarmuk, que é um rio que fica ao sul do Mar da Galileia. Ele desemboca no Rio Jordão, mas ele não cai no Mar da Galileia, porque ele desemboca depois do sangradouro do Mar da Galileia, depois de Ardenite. Você pode avistar também Israel, então você avista Síria, avista Israel, na direção, o Mar da Galileia e toda a região de, digamos assim, assentamentos palestinos que ficam nas proximidades. Então é um local mágico. Ele divide, vamos dizer assim, a Jordânia da Síria. E ainda você vê o Vale do Jordão, né? Porque que já fica ao sul do Mar da Galileia. Como eu disse a vocês, até o Mar da Galileia é Rio Jordão. Depois do Rio Jordão é Rio Jordão, mas predomina com o nome de Vale do Jordão, que é o Vale Fértil, onde tanto Israel como Jordânia plantam naquele vale. É todo cheio de plantações. E o rio Yarmuk, que separa a Jordânia da Síria. Então você fica vendo tudo aquilo ali, e nós fizemos um estudo muito profundo disso, porque nós queríamos entender a questão que está no Evangelho dos porcos, que Jesus, a história dos obsediados de Gadareno, que chamava legião e que entraram nos porcos, mais de 2.000 porcos que se jogaram no Mar da Galileia. Só que Mateus e Marcos chamam Gerasa, e Gerasa fica aproximadamente a 90 quilômetros, que ela fica bem mais ao sul de Gadara. Ela é ao norte da Jordânia, mas ela fica bem mais ao sul de Gadara. Imagine você que de Gerasa para o Mar da Galileia tem aproximadamente 90 quilômetros. Como é que 2.000 porcos saíam numa maratona para jogar no mar? Alguma coisa aí tem essa questão geográfica que eu passei a limpo, graças a Deus. Visitei os 3 locais e eu descobri exatamente que é Gerasa, mas Gerasa como território e não como cidade. Porque Gerasa vai até o limite da Jordânia com Israel. E ali é possível, um local chamado, que Pastorini chama de Gergesa, nem a Gerasa, nem a Gadara, é Gergesa. E Gergesa hoje se chama Cusce. E Cusce, sim, fica às margens do Mar da Galileia. Então justifica que tenha sido ali. Eu estou só adiantando para quem estuda Evangelho entender o que eu quero dizer. E nós, depois de visitarmos essa cidade, porque
Gerasa, como eu já falei, na entrada é maravilhosa, tem o conhecido Arco de Adriano, as ruínas são imensas, tem muitas marcas, tem os prados romanos, aquelas praças imensas, é uma região que chama a atenção. Conheci tanto a velha como a moderna, visitamos as duas. E as ruínas são marcantes, porque tem bastante marcos, colunas, praças. É uma região realmente cheia de marcas. E a parte de Gadara, é que eu já falei para vocês, que fica separando a Síria, Israel e Gadara. Você vê os três países numa confluência no extremo noroeste, nas ruínas de Gadara, onde nós também tivemos a felicidade de visitar. E nós gostaríamos agora de entrar numa outra parte, que é exatamente a nossa visita a Petra. Mas Petra é um local exuberante. Vocês sabem que hoje Petra é considerada uma das maravilhas do mundo, das 7 maravilhas do mundo. É uma cidade formada de pedra vermelha, uma pedra característica. Ela foi fundada pelos nabateus, que eram povos antigos que habitaram ali e recebiam os caravaneiros que passavam. É uma cidade conhecida como cidade vermelho-rosa pela sua característica. Entrar em Petra é como se você estivesse entrando num sonho. Foi até filmado lá um dos filmes daquele... Esqueci agora o nome do ator, aquele que faz Palácio de Cristal, aquele do Chicote, Indiana Jones. Indiana Jones tem um filme lá. E você entra, ela fica a 250 quilômetros ao sul de Amã e está localizada no chamado Vale de Moisés, ou Wadi Musa, como se fala em árabe. Eu já toquei isso em parte do programa. Acredita-se que foi na região de Petra, entre os edomitas, tá vendo? Edom vem de Esaú, é dos descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Desde que foi naquela região que Moisés bateu na rocha para sair água durante o êxodo. Nós visitamos lá hoje a pedra, onde aconteceu esse fenômeno, porque nós passamos uma noite ali, numa cidade que fica vizinho a Petra, e o livro de Números, capítulo 20, versículo 10 e 11, fala que Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E ali está, ainda hoje, a fonte funcionando. Eu gosto muito de fontes, poços, rochas, montanhas, porque não sai do lugar. Não tem como. O poço de Jacó na Samaria está lá até hoje. O poço de Paulo em Tarso está lá. Eu já bebi água do poço, 30 metros funcionando ainda hoje. E esse poço eu tive lá, colhi água também. Como colhi água da fonte nascente do Jordão, lá no extremo norte de Israel, na base do Monte Hermon. Então você tem aqui a história desse acontecimento, que é na terra dos Edomitas, que são os descendentes de Esaú, irmão de Jacó, aquele que perdeu a primogenitura. E você entrar em Petra é realmente um verdadeiro sonho, porque é uma cidade, é um local
totalmente diferenciado. Quando você entra pela porta principal, você fica encantado com a singularidade do local. Eu encontrei até em Petra, é um corredor. A ideia é que houve um terremoto e abriu, ficou um corredor. Uma rua, 15 metros de largura. Tem local que é mais estreito. E você acha que foi um terremoto que abriu. Por quê? Porque o que é baixo aqui é saliente aqui. Você tem ideia que se você fechar vai encaixar. Então você caminha aproximadamente 1.800 metros dentro daquele corredor até chegar no chamado tesouro, que é o chamado tesouro de Petra, que nada mais é do que um túmulo de um grande rei daquela época. É possível divisar muitas montanhas de arenito com várias tonalidades de cores. Além disso, podemos ver túmulos e templos. Eu vi um local lá que tem ecumênico. Tem estátuas aos deuses de todas, praticamente, as religiões daquela época, porque as pessoas chegavam ali nas suas caravanas e tinham como se fosse um templo ecumênico para orar. Eu achei aquilo, naquela época, no tempo dos nabateus, existem muitos templos e casas e túmulos com várias influências de povos antigos, como grego, romanos, assírios e egípcios. Tudo lá em Petra. Inclusive, logo na entrada você encontra uma tumba egípcia. Os nabateus se fixaram no vale abaixo do Monte Ó e desenvolveram uma cultura que permitiu estender o seu comércio pelo Império Romano e outras culturas circundantes. Apesar de suplantado pelos romanos e de a cidade ter sido habitada por diversas culturas, os nabateus prosperaram no seu tempo pela agricultura, arte e literatura. Tem-se este conhecimento pelas inscrições encontradas nas paredes da cidade antiga, uma vez que todo o restante da literatura nabateia se perdeu ao longo do tempo. Então é um corredor magnífico que você faz, de aproximadamente 1.800 metros, com 15 metros de largura e 100 de altura. Mas nós vamos ainda, o nosso tempo, Bob já me deu ali o ponto final, e nós vamos continuar com a nossa história sobre a Jordânia. Eu acho importante apresentar isso para vocês, porque eu nunca ouvi falar, eu digo você, eu não sei mas pouca gente fala que a Jordânia tem tanta importância na história do povo hebreu e do próprio Jesus. Agradecemos a sua honrosa audiência e esperamos contar com a sua presença no próximo programa, na próxima semana, se Deus quiser, continuando ainda a falar sobre a Jordânia e os hebreus e Jesus. Que ele permaneça conosco e até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.